Fala galerinha do canal, beleza? Hoje eu vou estar trazendo aqui para vocês um vídeo sobre fechamento estrela-estrela. Vamos discutir a teoria sobre esse tipo de conexão entre geração e carga, como que ela funciona, como que funcionam também as relações e tensões de linha e de fase, correntes de linha e de fase, e como que a gente faz para resolver um circuito quando a gente tem aí essa geração trifásica conectada diretamente a uma carga trifásica. Bora pro vídeo! Então, para começar, vamos falar um pouquinho dos aspectos físicos desse tipo de conexão elétrica. O fechamento estrela-estrela nada mais é do que quando eu tenho tanto a minha geração, quanto a minha impedância, quanto a minha carga trifásica fechados em estrela. Como que isso funciona? Eu tenho aqui as três bobinas lá do meu gerador trifásico, eu pego um terminal de cada uma dessas bobinas e conecto em um ponto em comum. Esse ponto que eu chamei de ponto N, que é o meu ponto de neutro. E assim como a gente pegou a nossa geração e conectou em apenas um ponto cada um desses três terminais, os outros três terminais vão ligados lá na minha carga trifásica, nas minhas impedâncias de carga trifásica, onde eu pego três impedâncias equivalentes, três impedâncias equilibradas. O que isso significa? Que a impedância aqui no meu Y ou aqui na minha estrela são iguais. Então a impedância ZA é exatamente igual à impedância ZB, que é igual à minha impedância ZC. Ser igual, ser equivalente aqui no caso, diz que elas são exatamente iguais tanto em módulo quanto em fase, né? Então, tanto o meu valor do módulo desse fasor aqui da minha impedância, quanto o ângulo dele, ou tanto a parte real quanto a parte imaginária, são equivalentes, são iguais para cada uma dessas minhas três impedâncias. Então eu pego essas minhas três impedâncias equivalentes, ou impedâncias iguais, equilibradas, e conecto um terminal de cada uma dessas impedâncias também no mesmo ponto, que eu posso pegar e conectar nesse ponto aqui, N. Aí surge o nosso fio, o nosso ponto de neutro. O que isso significa? Que a corrente que flui por esse cara aqui, logicamente, quando eu estou tratando de um sistema equilibrado, a corrente que fluiria desse ponto N até aqui seria zero. Isso significa ser um ponto de neutro. É daqui que surge aquele fio neutro. Então, quando a gente está trabalhando, respectivamente, sobre esse sistema, esse tipo de fechamento, onde tanto a minha geração quanto a minha carga estão conectadas em estrelas simultaneamente, a gente precisa trabalhar aí, porque vão surgir dois tipos de tensão e dois tipos de corrente diferentes nesse sistema para a gente poder equacionar e desenvolver, certo? Então vamos falar um pouquinho sobre eles agora. Vamos começar então analisando aqui as grandezas de tensão e corrente, tanto em fase quanto em linha. Para começar, a gente está falando de fase quando a gente está falando da relação entre um ponto e o meu neutro, certo? E a gente está falando de linha quando a gente está falando da relação entre duas fases. Então, quando eu estou falando da tensão de fase, eu estou falando da tensão entre fase e neutro. Quando eu estou falando da tensão de linha, é a tensão entre uma fase e entre a outra fase, certo? Vamos começar falando um pouquinho das tensões aqui na minha geração. Bom, eu tenho a minha bobina e, logicamente, aquela tensão induzida lá na minha geração trifásica é induzida entre os dois terminais da minha bobina, certo? Então, para mim saber a tensão em cima da bobina A, por exemplo, eu tenho que saber a tensão entre os dois terminais dessa minha bobina, que é o terminal A, e o N, que é o comum, que é o neutro entre as três bobinas. Então, a tensão em cima dessa minha bobina, a tensão de fase dessa minha bobina, é VAN, que é a tensão, a diferença entre o potencial A e o potencial N. Aí surge a minha tensão VAN. Logicamente que a gente já tinha discutido o valor dela lá no meu vídeo de geração trifásica, que o meu VAN vai ser um valor RMS lá da minha onda, né, que é o valor de pico dividido por raiz de 2, e o ângulo dele é zero, porque a gente pegou a tensão A e setou ali na minha referência. Logicamente a minha tensão VBN e VCN vão ser simplesmente com o mesmo módulo, com o mesmo VM, porque elas são tensões equilibradas e equivalentes, logicamente deslocado somente de 120 graus uma da outra, por conta do deslocamento físico que existe ali entre essas minhas três bobinas, correto? E se existe uma tensão aqui na minha fase, eu também vou ter a minha corrente na minha fase, que vai ser a minha corrente IAN, certo? Que eu coloquei aqui no mesmo sentido da minha queda de tensão, da minha elevação de tensão no caso, certo? Porém, quando a gente sai aqui da minha geração e passa lá para a minha linha, agora a gente vai ter uma grandeza diferente, agora a gente vai ter uma corrente de linha. E logicamente a gente também vai ter que ter uma tensão de linha, certo? Vamos analisar primeiro como que funciona a relação aqui, ó, entre essa corrente de linha
essa corrente de fase, no caso, e essa corrente de linha, para cada uma das minhas bobinas aqui, né? Como é um sistema equilibrado, um sistema equivalente e equilibrado, eu analisando para uma só, eu já posso concluir que para as outras o sistema vai ser espelhado, porque os módulos de tensão e corrente vão ser os mesmos. Então eu preciso analisar para uma fase só e para uma linha só, correto? Então vamos começar aqui com o IAN e o IA, que aqui é a minha corrente de fase e a minha corrente de linha. Vamos analisar aplicando a lei de Kirchhoff das correntes nesse nó A. Vamos lá. Para a lei de Kirchhoff das correntes no nó A, o que eu tenho? A soma algébrica das minhas correntes é igual a zero, né? Então eu considerei aqui as correntes que entram no nó positivas e as correntes que saem do nó negativas. O meu IAN está entrando nesse nó, enquanto o meu IA está saindo desse nó, correto? Então, IAN menos IA é igual a zero. Logo eu concluo que o meu IA, que é a minha corrente de linha, é igual ao meu IAN, certo? Portanto, quando eu tenho uma ligação em estrela, um fechamento em estrela, a minha corrente de linha é igual à minha corrente de fase. Isso vai facilitar um pouco as contas mais pra frente, vocês vão entender o porquê. Por exemplo, essa corrente aqui ela é a única que entra, essa daqui é a única que sai. Logo, pela lei de Kirchhoff das correntes, essa corrente que entra aqui é a mesma corrente que sai. Isso facilita porque, se eu souber a minha corrente na fase, eu já sei a minha corrente de linha, portanto, eu também sei a corrente que entra aqui na minha impedância. Então eu já poderia calcular aqui qual que é a distensão em cima da minha impedância e qual a potência que ela está consumindo no caso. Já facilitaria uma parte aí dos nossos cálculos, certo? E agora a gente precisa equacionar o quê? A questão da tensão. Relacionar as tensões de fase com as tensões de linha. Agora já é um pouco mais difícil, né? Porque a minha tensão de fase é a minha tensão entre o ponto A e o ponto N, que é o meu VAN que eu chamei aqui. A minha tensão de linha, correto? É a minha tensão entre duas fases. Então, por exemplo, eu posso pegar a tensão entre o ponto A e o ponto B, que é a tensão entre a minha fase A e a minha tensão entre a fase B, correto? Que eu chamei aqui de VAB, que é a tensão entre a fase A e a fase B, correto? Como que a gente pode fazer isso? Vamos usar a LKT, a lei de Kirchhoff das tensões, para analisar isso daí. LKT. Simplesmente o que a gente precisa fazer? Como a minha tensão VAB é a minha tensão entre a fase A e a fase B, vocês conseguem concordar comigo que é a minha tensão entre a fase A e o N, menos a tensão entre a fase B e o N, correto? Não é só eu somar a minha tensão entre A e N, depois de N até B, porque é a tensão entre A e B. Logicamente, então, a minha tensão VAB vai ser a minha tensão VAN menos a minha tensão VBN. Por quê? Porque elas estão opostas, ó. Mas elas são juntas a minha tensão entre o ponto A e o ponto B. Eu chego então na minha tensão de linha dessa seguinte maneira. Vamos desenvolver agora algebricamente a relação entre essa tensão de linha e essa tensão de fase partindo desta equação aqui. Para ficar um pouquinho mais fácil de compreender essa tensão de linha, tensão VAB, eu fiz uma representação esquemática que peguei essa mesma relação que tem aqui, essa mesma ligação entre a minha fase A e a minha fase B, entre essas duas bobinas, e representei de uma outra forma, uma forma mais simples de se enxergar. Então aqui nós temos a bobina A ligada lá naquele terminal comum, e a bobina B também ligada no terminal comum da mesma forma ali, ok? Disposta dessa forma. Eu quero a tensão entre esses dois pontos, entre a fase A e a fase B, correto? Contemplando aí a diferença de potenciais VAB. Porém eu sei que eu tenho uma elevação de tensão neste sentido, que é o VAN, que é a minha tensão entre o ponto A e o ponto N, e eu sei também que tem uma elevação de tensão neste sentido aqui, que é a minha tensão VBN, que é entre o meu ponto B e o meu ponto N, correto? Ambas são elevações de tensão, só que como uma é o inverso da outra, está no sentido contrário da outra, quando eu quiser descobrir a tensão de linha, a tensão VAB entre esses dois pontos, eu vou ter que subtrair uma delas da outra, correto? Então, como eu chamei de VAB, é a minha tensão VA menos VB. Então, é a minha tensão VAN menos a tensão VBN, certo? Com isso, a gente pode começar a equacionar isso daí e abrir essa álgebra aqui para a gente poder chegar ali na parte final, na definição entre a minha tensão de linha e a minha tensão de fase. Como eu já sei, como eu já discuti anteriormente, a minha tensão VAN é aquela tensão RMS, né, o módulo da tensão RMS, com ângulo zero. E a minha tensão VBN é também o módulo, só que com ângulo 120, correto? Então, como eu estou trabalhando com esses fasores aqui na forma polar, eu posso pegar e converter esses fasores para a forma retangular, para mim poder associar ali o que é real com o que é real e a parte imaginária com a parte imaginária. Como que eu faço isso?
eu pego ali o meu fasor e multiplico pelo cosseno desse ângulo aqui, mais j vezes o seno desse ângulo aqui, o j indicando que é a parte imaginária. Então eu vou ficar com a seguinte equação: VAB é VM ângulo 0 menos VM ângulo menos 120, certo? Então VAB vai ser o quê? VM vezes cosseno de 0 mais j seno de 0, e aí a gente chega no menos, né? VM, que é cosseno de menos 120, mais j seno de menos 120. A gente continua simplificando isso daí. O cosseno de 0 a gente sabe que é 1 e o seno de 0 a gente sabe que é 0. Enquanto o cosseno de menos 120 a gente sabe que é menos meio e o seno de menos 120 a gente sabe que é menos raiz de 3 sobre 2. Então nós chegamos nessa nossa segunda expressão aqui, ó, VM 1 mais 0, que vem daqui, menos VM menos meio menos j raiz de 3 sobre 2. Tirando o VM em evidência aqui nesses dois caras, basta eu pegar esse 1 e jogar para dentro desse parênteses aqui. Então a gente fica com VM vezes 1 menos meio menos j raiz de 3 sobre 2 é igual a VAB. Vamos continuar então a resolução. Continuando então o desenvolvimento algébrico lá da nossa expressão, a gente parou onde? VAB é igual a VM, que multiplica 1 menos 0, que veio lá do meu cosseno de 0, mais j seno de 0, certo? Menos VM, menos 1 meio, menos j raiz de 3 sobre 2, certo? Aplicando a minha distributiva aqui, vai ficar VM vezes 1 da VM, VM vezes 0 é 0, então não precisa escrever. E aplicando a distributiva aqui, menos VM vezes menos meio, menos com menos fica mais, e o VM vezes meio, meio VM, certo? Aplicando também aqui para esse cara, menos VM vezes menos j raiz de 3 sobre 2, menos com menos fica mais, e o VM fica multiplicado vezes o raiz de 3 sobre 2, vezes o j, logicamente, da parte imaginária. Fazendo isso, a gente tem VM aqui, aqui e aqui. Então vamos tirar esse VM em evidência. Tirando VM em evidência, logicamente, o que a gente vai ter? Tirando VM em evidência aqui, a gente vai ter que multiplicar por 1, né? Tirando VM em evidência aqui, mais meio. Tirando em evidência aqui, mais j raiz de 3 sobre 2. Juntando esse 1 mais meio, o que eu vou ter? 3 sobre 2, 3 meios. Então vamos ficar com VAB igual a VM vezes 3 meios mais j raiz de 3 sobre 2. Mas isso daqui, o que é essa expressão aqui? É uma relação de tensão de linha com tensão de fase, só que ela está na forma retangular. E a gente não consegue trabalhar muito bem com essa forma retangular porque não é fácil de fazer as contas quando a gente está fazendo multiplicações ou divisões, certo? Então a gente precisa pegar esse cara aqui e passar para a forma polar. Só que na forma polar você se lembra que tem um módulo e uma fase, né? Então a gente tem que pegar esse cara aqui, ó, e descobrir, esse cara aqui ele é um fasor, certo? Ele tem uma parte real e uma parte imaginária. Ele é um fasor, ele é um vetor. Então a gente precisa descobrir qual que é o módulo desse vetor aqui, que é o tamanho dele, que vai estar multiplicando o meu VM, e a gente precisa descobrir a fase, que é o ângulo do meu fasor, certo? O ângulo do vetor, para a gente poder também montar esse vetor, esse fasor, como um todo. Para descobrir o módulo é muito fácil, é só você fazer a raiz quadrada das duas coordenadas aqui ao quadrado, certo? Então o que vai acontecer? O módulo do meu fasor vai ser a raiz quadrada da primeira coordenada ao quadrado, ou seja, 3 meios ao quadrado, mais a segunda coordenada ao quadrado, que é raiz de 3 sobre 2 ao quadrado. 3 meios ao quadrado vai dar 9 quartos. Raiz de 3 sobre 2 ao quadrado vai dar 3 quartos, correto? Como os dois estão sobre 4, é só eu somar as duas parcelas e dividir por 4. Vai ficar uma raiz quadrada de 12 sobre 4, correto? Porém, o 12 eu posso fatorar ele e escrever ele como 2 ao quadrado vezes 3, né? Que é 4 vezes 3. E essa minha raiz eu posso colocar tanto no meu nominador quanto no meu denominador, certo? Então vai ficar uma raiz em cima e uma raiz embaixo. Aqui a minha raiz vai ficar em cima do 3, só que a raiz vai cortar com o quadrado do 2. Então o 2 sai fora da raiz, ficando somente o raiz de 3. E aqui embaixo é raiz de 4, que é 2. Simplificando o 2 de cima com o 2 de baixo, ficamos que o módulo desse fasor aqui é simplesmente raiz de 3. Então a gente já encontrou o raiz de 3 que vai estar multiplicando o VM para me dar o módulo do meu fasor, certo? Agora a gente precisa encontrar o ângulo, ou seja, a fase. Para encontrar a fase, vamos utilizar a tangente, que a tangente do meu ângulo é simplesmente seno do ângulo sobre cosseno do ângulo. Se a gente lembrar lá da nossa expressão, de como que a gente abriu algebricamente, a gente sabe que esse cara aqui, esse termo, é cosseno do ângulo, certo?
mais J, e esse termo aqui é o seno do ângulo. Então, o seno do meu ângulo é raiz de 3 sobre 2, que é quem está no meu nominador aqui, certo? E o cosseno do ângulo é 3 meios. Só que, como eu estou fazendo uma divisão de frações, eu mantenho a primeira fração e multiplico pelo inverso da minha segunda fração. Então, mantendo a fração do meu seno, que é raiz de 3 sobre 2, e multiplicando pelo inverso da segunda, que é 3 meios, multiplicando pelo inverso a 2 terços, correto? 2 dividido por 3, na verdade. E aí, o que acontece? A gente vai simplificar o 2 de cima com o 2 de baixo, simplesmente ficando com raiz de 3 sobre 3. Se a gente lembrar, a tangente de um ângulo que dá raiz de 3 sobre 3 é o ângulo de 30 graus. É só fazer o arco tangente que você vai chegar neste ângulo aqui. Vamos ver agora como que ficou então o nosso fasor de tensão de linha em relação à tensão de fase. Agora vamos pegar aqueles 3 dados que a gente conseguiu desenvolver nas equações e vamos juntar todos eles num fasor só, para a gente poder descobrir o que a gente consegue chegar em relação de tensão de linha e fase. Nós temos aqui o VAB, que é dado por Vm vezes este fasor aqui, de 3 meios mais J raiz de 3 sobre 2. Nós temos o módulo do fasor, que é raiz de 3 deste fasor aqui. E nós temos o ângulo resultante, que é 30 graus. Com isso, a gente consegue juntar tudo isso num fasor só, VAB, que é Vm vezes raiz de 3, que é o módulo desse cara aqui, então está multiplicando Vm, logicamente, com o ângulo de 30 graus, que é o ângulo resultante deste fasor aqui também. Com isso, a gente descobre que a tensão de linha VAB é raiz de 3 vezes Vm com ângulo de 30 graus. A gente consegue concluir, então, que qualquer tensão de linha, desde que a ligação seja em estrela, o fechamento seja estrela, as tensões de linha são simplesmente raiz de 3 vezes as tensões de fase mais 30. Isso vai facilitar quando a gente for fazer a análise desse circuito, porque basta a gente multiplicar a magnitude ou o módulo da minha tensão de fase por raiz de 3 e somar 30 lá no ângulo, que a gente já tem como que está se comportando a nossa tensão de linha. Por hoje é isso, galera. Obrigado. Então é isso, pessoal. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal para ter acesso a todas as próximas aulas e deixe o seu gostei. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais e com seus amigos mais próximos. Obrigado, até a próxima.